Bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso clube de leitura da Yoga do Bhagavad Gita, o livro de Paramahansa Yogananda, que nós estamos lendo aqui juntos, para estudar, debater e discutir um pouco sobre este texto que é um clássico no mundo do yoga e que nos traz muitos ensinamentos. O livro é dividido em duas partes. A parte 1, onde o Paramahansa Yogananda explica os conceitos e tudo que está por trás do Bhagavad Gita, e a parte 2, que é de fato o texto do Bhagavad Gita, os cânticos, com algumas explicações dele também. Então, esta parte 1 são as chaves para a sabedoria do Gita, e nós vamos ler hoje o capítulo 2, página 16, caso você tenha comprado esse livro ou tenha em casa. Então, começando aqui. Capítulo 2, a batalha espiritual da vida diária. Viemos de Deus e nosso destino final é voltar para Ele. O fim e o meio para alcançar esse fim é a Yoga, a ciência imemorial da união com Deus. Bom, aqui só reforço o que nós falamos no vídeo anterior, capítulo 1, onde eu comentei que nós éramos em algum momento um ser iluminado, um ser de luz, vamos dizer dessa forma, que por alguma razão caímos. Estamos aqui agora numa energia densa, material, e temos que fazer o caminho de retorno. Claro que explicando parece algo assim super simples, baba, easy, mas a gente está aqui ao longo das vidas aprendendo e resgatando essas raízes que são nossas. O que a gente trabalha aqui, esse ciclo de reencarnações que a gente vem vivendo, é o desapego do ego, é o se desprender dessas máscaras e desses panos e desses véus que cobrem os nossos olhos. Então a gente quer se desprender de uma coisa que não é nossa, mas que por alguma razão a gente vem carregando ao longo de nossas vidas. Então o Bhagavad Gita, ele vai trazer essa explicação, né? Ele traz assim, como a gente pode viver de forma mais leve. É o que eu falei, tem muita conexão com barras de axis, onde a gente aprende a viver de acordo com a nossa verdadeira essência. O que é a nossa verdadeira essência? Quem nós somos na forma pura, na forma autêntica. Sempre que a gente vai fazer uma coisa e pensa, não, alguém pode achar ruim, vão dizer isso, vão dizer aquilo, vou pagar mico, vão dar risada. Todas essas coisas que passam na nossa cabeça em alguns segundos são todas as limitações e são todas as máscaras daquilo que nós não somos. Deixa eu pôr essa máscara aqui, porque assim eu vou ser aceito, assim eu vou ser encaixado na sociedade, eu vou estar igual a todos. E a gente não quer ser igual a todos, né? Cada um é de um jeito, cada um é autêntico da sua forma. E esse lado espontâneo é o que a gente quer desabrochar. E é isso que o Bhagavad Gita nos permite. Então, o capítulo inicial do Bhagavad Gita serve de introdução ao discurso sagrado que se segue. Mas não se limita a estabelecer o cenário e a fornecer um pano de fundo. Não é para ser folheado superficialmente como se não tivesse importância. Lido com a alegoria que o autor e o grande sábio Vyasa quis estabelecer, ele apresenta os princípios básicos da ciência da yoga e descreve a luta espiritual do yogi que empreende o caminho para Kaivalya, que é a libertação, a unidade com Deus, a meta da yoga. Compreender as verdades que decorrem do primeiro capítulo é iniciar a jornada da yoga tendo seu curso claramente marcado no mapa. Então aqui o que ele nos diz mais uma vez é que não é um livro para você pegar, ler na sequência, gostei, coloquei na estante, nunca mais li. É um livro que você vai ler, você vai reler, você vai ler mais uma vez e aí você vai ler ele de novo e aí você vai participar de clube do livro como esse, onde a gente vai ter um pouquinho de clareza, aí a gente vai fazer um outro curso sobre o Bhagavad Gita e vai ler mais um livro, livros de diferentes autores, é um estudo para a vida toda. Então quanto mais você lê, mais você assimila. Em cada momento, cada fase da sua vida que você lê um livro como esse, você vai assimilar algo diferente também. Porque talvez você tenha lido esse livro há, 5 anos atrás e absorveu muitas coisas e outras tantas não foram absorvidas. E aí depois desses 5 anos você leu de novo e absorveu novas coisas, porque agora você está preparado para essa parte que antes você ainda não estava. Então, usar o poder da introspecção para uma vida vitoriosa. Disse Dhritarashtra. Esses nomes aqui em sânscrito é quase um trava-língua. Na planície sagrada de Kurukshetra, quando minha prole e os filhos de Pandu se reuniram ansiosos por combater, que fizeram, ó Sanjaya? O cego rei Dhritarashtra, que é a nossa mente cega, a ilusão,
indagou por meio do honesto Sanjaya a introspecção imparcial. Quando a minha prole, os Kurus, as tendências mentais e sensuais impulsivas e perversas, e os filhos do virtuoso Pandu, as puras tendências do discernimento, se reuniram no Dharmakshetra, que é a planície sagrada de Kurukshetra, o campo corporal da atividade, impacientes por combater pela supremacia, qual foi o resultado? A batalha espiritual da vida diária. Então, essa batalha que eles fizeram ali no campo de batalha, de forma alegórica, é a nossa batalha espiritual, aquilo que a gente tenta todos os dias se desprender. Sanjaya significa literalmente vitorioso por completo, aquele que conquistou a si mesmo. Só quem não é egocêntrico tem a capacidade de ver claramente e ser imparcial. No Gita, Sanjaya é o descortino divino. Para o devoto aspirante, Sanjaya representa o poder da autoanálise intuitiva, imparcial, a introspecção discernidora. É a capacidade de pôr-se de lado, observar-se sem preconceito e julgar com exatidão. É possível que haja pensamentos sem que a pessoa os perceba conscientemente. A introspecção é o poder da intuição pelo qual a consciência pode observar os seus pensamentos. Ela não raciocina, ela sente. Não com a emoção comprometida, mas com a intuição clara e tranquila. Aqui a gente está falando sobre os conceitos básicos da meditação, que não é deixar de pensar, porque a mente sempre vai estar pensando em alguma coisa. É você ter esse controle, esse domínio sobre os seus pensamentos e não observá-los de forma inconsciente. A partir de agora você está consciente, é como se você desse um passo para trás ou se você subisse uma escadinha e visse as coisas de fora. Então você apenas analisa, não julga, mas você sente o que cada um desses pensamentos traz para você. Isso é yoga e isso também é barras de axis. No Mahabharata, de que o Bhagavad Gita faz parte, como eu já comentei, a introdução ao texto do Gita é feita pelo grande Rishi Vyasa, concedendo a Sanjaya o poder espiritual de ser capaz de ver à distância tudo o que acontece em todo o campo de batalha, de modo a poder narrar os acontecimentos ao rei cego, à medida que eles se desenrolam. Que é o que eu comentei, você saiu daquela situação, saiu do meio, está olhando por cima, aí você consegue entender, analisar tudo, consegue até passar para outra pessoa sem julgamentos. A partir de agora você é apenas um observador. Portanto, seria de esperar que a pergunta do rei no primeiro versículo se formulasse no tempo verbal presente. De propósito, Vyasa, o autor, usou o verbo no passado. O que fizeram? Uma pista clara para os estudantes perceptivos de que é apenas incidental a referência do Gita a uma batalha histórica na planície de Kurukshetra, no norte da Índia. Vyasa descreve primordialmente uma batalha universal, aquela que se trava escarniçadamente todos os dias na vida do homem. Então, aqui ele só fala de novo a mesma coisa, de que essa batalha é uma batalha diária nossa de todos os dias. É a gente lutar contra esses padrões, contra todas essas coisas que nos limitam, em busca sempre da verdadeira essência. Que é a verdadeira essência? É aquilo que eu comentei. É aquilo que você realmente é. Volta no tempo um pouquinho e pense em como você era quando você era criança. A criança é sempre alegre, sempre feliz, sorridente, espontânea, faz o que quer. E isso é podado conforme a criança cresce. Porque algumas coisas passam a não poder mais ser feitas, porque agora você tem tantos anos, agora você é um adolescente, agora você é um adulto. Isso não pode, isso não pode, isso não pode. E quem disse que não pode? Um padrão, alguma regra que está nos limitando, mas ninguém questionou. Então a batalha é também em relação a esse tipo de coisa. A sincera indagação do rei cego, buscando uma narrativa isenta do imparcial Sanjaya a respeito de como aconteceu a batalha entre os Kurus e os Pandavas em Kurukshetra, é a metáfora da pergunta a ser feita pelo aspirante espiritual quando passa em revista diariamente os acontecimentos de sua própria batalha pelo que é certo, por meio do qual ele procura a vitória da autorrealização. Por meio da honesta introspecção, ele analisa os feitos e avalia as forças dos exércitos antagônicos de suas tendências boas e más. Autocontrole versus indulgência com os sentidos.
a inteligência discernidora por oposição às inclinações sensoriais da mente, a decisão espiritual de meditar desafiada pela resistência mental e pela inquietude física, e a divina consciência da alma contra a ignorância e a atração magnética da natureza inferior do ego. O campo de batalha espiritual do corpo e da mente do homem. O campo de batalha dessas forças de combate em Kurukshetra, Kuru da raiz sânscrita, Kri, trabalho, ação material, e Kshetra, campo. Então esse campo de ação é o corpo do homem, com as suas faculdades físicas, mentais e espirituais. Campo em que se desenrolam todas as atividades da vida da pessoa. A ele, essa estrofe do Gita se refere como Dharmakshetra. Dharma, isto é, retidão, virtude, santidade. Assim, planície ou campo sagrado, porque nesse campo a batalha pelo que é certo se trava entre as virtudes da inteligência discernidora da alma, que são os filhos de Pandu, e as atividades ignóbeis e sem controle da mente cega, os Kurus ou a prole do rei cego Dhritarashtra. Então, o que ele quis dizer aqui? Ele traz muitos parênteses que tornam um pouco mais complexa aqui o entendimento. Mas o que ele diz aqui, o campo de batalha, onde a batalha está acontecendo, é o nosso corpo. E aqui as duas famílias que estão fazendo essa luta, uma delas, que são os filhos de Pandu, representa então as virtudes da inteligência discernidora da alma, o nosso lado, digamos, mais próximo da verdadeira essência, ou os lados dos Kurus, que é a nossa mente cega, são as ilusões. Então a gente está lá numa batalha onde temos a mente cega, o diabinho, e a mente consciente, o anjinho. É quase como se fosse um cabo de força aqui. Cabo de guerra, né? Eles estão aqui puxando e a gente tem que ter o discernimento de olhar isso de fora para entender. Isso não me pertence. Isso me pertence. E a partir daqui eu faço uma escolha que me permite me libertar desse véu da ignorância que está sobre os meus olhos, a mente cega, em direção a essa verdadeira essência. Então, Dharmakshetra, Kurukshetra também se refere respectivamente aos deveres e atividades religiosas e espirituais, os do yogi em meditação, por contraste com as atividades e responsabilidades mundanas. Desse modo, nessa interpretação metafísica mais profunda, Dharmakshetra, Kurukshetra significa o campo corporal interno em que se realiza a ação espiritual da meditação yogi para alcançar a autorrealização. A planície do eixo cérebro-espinal e seus 7 centros sutis de vida e consciência divina. Aqui ele está falando sobre os chakras. Então, esse eixo cérebro-espinal, pensa aqui na sua coluna vertebral. Nós temos no corpo físico a coluna vertebral e nós temos no corpo energético um canal de energia que se chama Sushumna Nadi. Ele é como se fosse um tubo de energia. Então, nesse centro cérebro-espinal estão os 7 chakras principais, que a maioria de nós tem conhecimentos, que começa lá na base da coluna e vai até o topo da cabeça. Esse é o trabalho feito na meditação. Esse trabalho dos chakras é aquele resgate à nossa verdadeira essência, a gente subindo em direção à autorrealização, à luz e à iluminação. Ele vai falar mais sobre isso também lá na frente do livro. A consciência material em oposição à consciência espiritual. Nesse campo competem 2 forças ou polos magnéticos antagônicos, a inteligência discernidora, que é Buddhi, e a mente consciente dos sentidos, que é Manas. Buddhi, o intelecto discernidor puro, é representado alegoricamente por Pandu, marido de Kunti, que é a mãe de Arjuna e dos outros príncipes Pandavas, que defendem os princípios corretos de Nivitri, que é a renúncia ao que é mundano. O nome Pandu deriva de Pandi, que significa branco, uma sugestão metafórica da clareza de um intelecto discernidor puro. Manas é representado alegoricamente pelo rei cego, que é pai de uma centena de kurus ou inclinações e impressões sensórias, todos tendendo a Pravriti, que é o gozo mundano. Então, Buddhi é a parte pura e Manas é a parte mundana, a parte que está presa na ilusão.
Budi colhe seu discernimento correto da superconsciência da alma, manifestando-se nas sedes causais da consciência, nos centros espirituais cérebro-espinais. Manas, a mente sensorial, o polo magnético sutil voltado para o exterior, para o mundo da matéria, está na ponte de Varólio, que fisiologicamente está sempre ocupada com a coordenação sensorial. Temos aqui uma nota. A ponte de Varólio. O que é? É uma parte do tronco cerebral, situada acima do bulbo raquiano e disposta no centro, abaixo dos dois hemisférios cerebrais, que faz a conexão entre o cérebro, o cerebelo e o bulbo raquiano. Pequena em tamanho, 1 por 1,5 polegadas, contém os condutos sensórios ascendentes e motores descendentes que conectam o cérebro com o resto do corpo. Esses condutos percorrem um denso circuito de células nervosas, chamadas de formação reticular, cuja função é despertar o resto do cérebro para a atividade e regular o ciclo de sono e vigília, de 24 horas. A ponte de Varólio abriga uma estrutura específica, o locus coeruleus, que significa lugar azul, que é um aglomerado pequeno e concentrado de células que contém norepinefrina, que é uma substância química estimulante da mobilização que prepara o corpo para agir. Essa estrutura está envolvida na excitação, no sonho, no sono e no humor. Desse modo, a inteligência de Budi atrai a consciência para a verdade ou para as realidades eternas, a consciência da alma ou autorrealização. Manas, ou a mente sensorial, repele a consciência, afastando-a da verdade e a empenha nas atividades sensoriais externas do corpo e assim no mundo das relatividades ilusórias, Maya. Eu tinha certeza que ele ia citar Maya quando ele entrasse aqui no assunto de Manas. Budi é o nosso lado consciente, Budi é o nosso lado... Me fugiu a palavra, nosso lado puro, nosso lado excêntrico. E Manas é a ilusão, Maya é a ilusão cósmica. Todos nós estamos aqui numa energia densa e a gente definiu que a gente é incapaz de enxergar a energia sutil, mesmo que ela esteja ao nosso redor o tempo todo. Já comentei em outro vídeo, né? O que é essa energia sutil? E eu falo muito isso também na minha mentoria, para quem não conhece, merchan aqui agora, mentoria vibracional. É um papo de 4 horas, onde eu explico o que é vibração, onde eu explico como a gente pode driblar esses truques da mente que tira a gente da consciência. E a ilusão é uma dessas coisas que a gente cai, uma dessas armadilhas que a gente cai, que é Maya. Como a gente é muito material, porque é o mundo que nós vivemos, a gente só acredita naquilo que é palpável, ao ver para crer. Se eu não vejo, eu não estou crendo. E isso é um equívoco, né? Um grande erro. Por quê? Porque a gente respira. A gente entende que o ar existe, mesmo que a gente não veja, e que ele é importante, que a gente precisa dele para viver. Isso é uma energia sutil, algo que nós nunca vimos, mas a gente acredita. O vento vem embaixo, faz voar os cabelos, Beyoncé lá no show. De onde vem esse vento? Eu pego, eu vejo? Não, mas ele existe, ele está ali. A gente acredita. Então tem diversas energias sutis que a gente não vê, mas a gente acredita. A própria rádio. Como que eu consigo sintonizar em casa numa rádio e ouvir o que está tocando numa estação longe e o mundo inteiro consegue sintonizar? É uma vibração, é uma energia, uma frequência que está passando no ar. Eu vejo? Não, mas eu acredito. Então, quando a gente entende que essa energia sutil está em tudo, por que eu acredito só em algumas coisas e outras não? Por causa da armadilha de Maya. Então, se liberte dessa armadilha, que você se liberta aos poucos dessa ilusão também. O nome Dhritarashtra deriva de Dhrita, que significa rédeas, seguras, sustentadas, trazidas curtas, e Rashtra significa reino, que vem de Raj, governar. A implicação é o significado simbólico, Dhritam, Rashtrain e Gena, aquele que controla o reino dos sentidos, ou aquele que governa mantendo curtas as rédeas dos sentidos. A mente, manas ou consciência dos sentidos empresta coordenação aos sentidos, do mesmo modo que as rédeas mantêm juntos
os diversos cavalos de uma carruagem. O corpo é a carruagem, a alma é o dono da carruagem, a inteligência é o cocheiro, os sentidos são os cavalos. É perfeito essa descrição, né? Porque a gente vê como a gente coloca realmente o carro na frente dos bois. Nunca essa frase clichê fez tanto sentido como agora que a gente tem essa clareza. Então, vou até ler de novo. O corpo é a carruagem. Então, esse corpo só vai fazer o que o dono da carruagem mandar. Quem é o dono da carruagem? É a alma. O corpo só faz o que a alma manda. Mas, na verdade, o cocheiro, eu sou o dono da carruagem. Na verdade, o corpo não faz o que a alma manda. Eu simplesmente eu sou o dono da carruagem, eu quero que a carruagem me leve para o meu destino. Para isso, eu peço para que o cocheiro conduza a carruagem. E o cocheiro é a nossa inteligência. E os sentidos são os cavalos. Então, a nossa inteligência comanda os cavalos. Então, aqui a gente encurtou o caminho. A inteligência controlando os sentidos para que o corpo vá em direção de onde a alma deseja. Deu para ficar claro aqui? No fundo, a inteligência com os cavalos ali é quem está com os sentidos, a inteligência com os sentidos é quem vai mandar e fazer a coisa acontecer. Então, disse que a mente é cega porque não pode ver sem a ajuda dos sentidos e da inteligência. As rédeas de uma carruagem recebem e transmitem os impulsos dos corcéis e do cocheiro no ato de guiar. De maneira semelhante, a mente cega nem conhece nem guia sozinha, mas apenas recebe as impressões dos sentidos e retransmite as conclusões e instruções da inteligência. Então, se você deixar o cavalo guiar do jeito que ele quer, o cavalo não sabe para onde vai. Ele vai para onde bater à vontade ali, porque der na telha. Mas ele vai guiar a sua carruagem, que é o seu corpo, sem inteligência. Então, quando você se deixa levar pelos sentidos, você segue um caminho aleatório, sem inteligência, totalmente preso na matéria, que são os instintos, são os sentidos. Você só se guia por aquilo que é denso. Coloca a sua inteligência para entrar em ação. Tome as rédeas dessa carruagem que é você. Se a inteligência for governada por Budi, o poder do discernimento puro, os sentidos são controlados. Se a inteligência for governada pelos desejos materiais, os sentidos ficam selvagens e descontrolados. Instintos. São vítimas do mau caminho de hábitos autodestruidores. O devoto que se dirige para a autorrealização deve ter um corpo sadio, sentidos bem comportados, treinados pelo autocontrole, fortes rédeas mentais para contê-los e uma aguda inteligência discernidora para guiá-los. Então a carruagem do corpo pode atravessar o caminho estreito direto da ação correta para o seu destino. O homem mundano, num corpo vulnerável, com parco discernimento e frágeis faculdades mentais, e que desse modo permite que seus fortes impulsos descontrolados andem à vontade sem direção pela áspera estrada da vida, certamente enfrentará um destino catastrófico de fracassos materiais e saúde arruinada. O devoto sabe que o objetivo mais importante da vida é alcançar a meta da autorrealização. Conhecer por meio da meditação a verdadeira natureza da alma e sua unidade com o espírito perenemente bem-aventurado. Para que não seja acossado pelas quedas nas valas do sofrimento físico, mental e espiritual, ele aprende também a desenvolver a inteligência discernidora, faculdades mentais de percepção limpas e harmoniosas, sentidos autocontrolados e um corpo em que haja saúde e vitalidade, para que todos eles possam servir a alma. Então, trazendo um pouco da yoga agora aqui. Cuide do seu corpo, porque o seu corpo é a sua carruagem. Seu corpo é o seu instrumento. Você precisa da carruagem para chegar no seu destino. O seu destino é a autorrealização, que é através da meditação. Então, você tem que seguir através da inteligência, guiando a sua carruagem no caminho da meditação. Se você se desviar do caminho porque você deixou o cavalo tomar conta da sua carruagem, os sentidos entraram em ação. Mudou o caminho, o cavalo não sabe para onde vai. Os sentidos não sabem para onde eles estão indo. Então, cuide do corpo, cuide da mente, deixe a inteligência assumir as rédeas.
porque aí sim você vai conseguir manter a saúde, vai conseguir manter a prosperidade na sua vida. Escolher o lado na guerra do bem contra o mal. Do momento da concepção até o último suspiro, o homem tem de travar em cada encarnação batalhas inumeráveis, biológicas, hereditárias, bacteriológicas, fisiológicas, climáticas, sociais, éticas, políticas, sociológicas, psicológicas, metafísicas, uma variedade enorme de conflitos interiores e exteriores. As forças do bem e do mal competem pela vitória em todos os encontros. Nota: bem sendo aquilo que expressa a verdade e a virtude e atrai a consciência para Deus, e mal sendo a ignorância e a ilusão, aquilo que afasta de Deus a consciência. Toda a intenção do Gita é alinhar os esforços do homem com o Dharma, ou o que é correto. Dharma é como se fosse a nossa missão de vida. Pensa que nós temos o karma, que são os erros que a gente acumula de vida após vida, e o Dharma, que é a nossa missão, que é onde nós tropeçamos e não fazemos. Temos o Dharma e o Karma, sempre escolhemos o Karma e seguimos. Reencarnamos. Karma, seguimos, reencarnamos. Quando a gente escolher o Dharma, aí a gente vai estar assumindo o controle da carruagem. A meta definitiva é a autorrealização, a percepção do verdadeiro eu do homem. A alma como feita à imagem de Deus, unificada com a bem-aventurança, sempre nova, sempre consciente e sempre existente do Espírito. A primeira competição da alma em cada encarnação se dá com outras almas que buscam o renascimento. Quando da união do espermatozoide com o óvulo para começar a formação de um novo corpo humano, aparece uma cintilação de luz no mundo astral, o lar celeste das almas entre as encarnações. Essa luz emite um padrão que atrai a alma de acordo com seu karma, as influências que ela própria criou pelas ações em vidas passadas. Em cada encarnação, o karma age parcialmente por meio das forças hereditárias. A alma de uma criança é atraída para uma família em que a hereditariedade seja compatível com o karma passado desta criança. Muitas almas diligenciam entrar nessa nova célula de vida. Apenas uma será vitoriosa. Nos casos de concepção múltipla, existe mais de uma célula primordial. Aqui ele explicou um pouquinho sobre a questão do karma. Então, nós escolhemos também estar onde estamos. Nós escolhemos esse corpo, essa família, esse país. Nós escolhemos tudo isso, inclusive as nossas limitações físicas. Nós também escolhemos. E a gente escolheu através de cada semente que a gente plantou no passado, seja no passado da infância, seja no passado das outras vidas. Então, por isso que eu falei, quanto mais a gente planta uma semente má, vamos trazer como má, já que ele trouxe aqui, que o mal é aquilo que nos mantém na ignorância, na ilusão, aquilo que nos afasta de Deus, que nos afasta da consciência. Então, enquanto eu estou plantando sementes de ilusão e ignorância, toda vez que eu tiver uma nova encarnação, eu vou colher esse fruto, porque eu plantei. Então, eu fiz uma escolha. A partir do momento que eu plantei, eu fiz a escolha. Seja ela consciente ou inconsciente, foi uma escolha. Então, as encarnações servem para que a gente aprenda. A gente sempre tem uma nova chance. É como repetir de ano. Você vai repetir de ano até que você consiga assimilar o que tem que ser feito. E aí, aos poucos, você se liberta do karma. No corpo da mãe, o nascituro luta contra as doenças, a escuridão e sentimentos periódicos de limitação e frustração. À medida que a consciência da alma, na criança que ainda não nasceu, recorda-se da maior liberdade de expressão durante a temporada astral, e em seguida a esquece gradualmente. A alma no embrião também tende a enfrentar o karma que influencia, para o bem ou para o mal, a formação do corpo em que está agora residindo. Além disso, sofre as influências das vibrações que a alcançam vindas do exterior, o ambiente e as ações da mãe, sons e sensações externos, vibrações de amor e ódio, de paz e raiva. Mais uma vez, mentoria vibracional com Daniel Pellegrino. Vibrações. Então, quando a mãe está grávida, como que é o ambiente? Mãe e marido, né? Mãe e pai, como que é o ambiente dessa casa? Ele é amoroso? Qual é a vibração? Qual é a frequência que esse casal está? Como é o ambiente de trabalho? O que ela gosta, o que ela não gosta, né? Tudo isso é recebido pela criança, principalmente porque ela está ligada pelo cordão umbilical.
Então a ligação é muito direta. A vibração já acontece aqui entre nós. A vibração do planeta influencia todos nós, né? Que é a vibração coletiva, tudo que nós estamos passando atualmente, inclusive. Mas agora, de mãe para filho é um pouco mais forte por causa dessa ligação. E isso tudo influencia também no karma dos pais e do filho. Então está todo mundo no mesmo barco, tem que todo mundo se ajudar. A vibração positiva tem que ser algo coletivo, para que a gente consiga melhorar tudo como se fosse uma única coisa. Após o nascimento, as lutas do infartes se dão entre os instintos de buscar conforto e sobrevivência e o relativo desamparo antagônico do instrumento corporal imaturo. A criança começa sua primeira luta consciente quando tem de escolher entre o desejo de brincar despreocupadamente e o desejo de aprender, estudar e seguir um curso de educação sistemática. Gradualmente surgem batalhas mais graves, que lhe são impostas pelos instintos kármicos interiores ou pela má companhia e pelo ambiente exterior. De repente, o jovem se vê confrontado com um grande número de problemas para os quais está frequentemente mal preparado. As tentações do sexo, da gula, da prevaricação, de ganhar dinheiro por meios fáceis, mas duvidosos, a pressão das companhias com quem anda e das influências sociais. É comum que o jovem descubra que não tem uma espada de sabedoria com que combater os exércitos invasores das experiências mundanas. O adulto que vive sem cultivar e sem empregar os poderes inatos da sabedoria e do discernimento espiritual descobre inexoravelmente que o reino de seu corpo e de sua mente está sendo tomado pelos desejos errados, pelos hábitos destrutivos, pelo fracasso, pela ignorância, pela doença e pela infelicidade que se rebelam e são produtores de um estado miserável. Poucos homens chegam a se dar conta de que em seu reino há um permanente estado de guerra. Geralmente, só quando esse reino está quase completamente arrasado é que os homens percebem indefesos a triste ruína de sua vida. Os conflitos psicológicos por saúde, prosperidade, autocontrole e sabedoria têm de ser reiniciados todos os dias, para que o homem se adiante na direção da vitória, reconquistando centímetro por centímetro o território da alma ocupado pelos rebeldes da ignorância. O yogi, o homem que está despertando, é confrontado não apenas com as batalhas exteriores travadas por todos os homens, mas também com o entrechoque interno entre as forças negativas da inquietude, que surgem de manas ou consciência dos sentidos, e o poder positivo do desejo e do esforço para meditar, apoiado pela inteligência, Buddhi, ao tentar estabelecer-se de novo no reino espiritual interior da alma, os centros sutis da vida e da consciência divina na coluna vertebral e no cérebro. Então, ao longo da vida a gente começa a ter pequenas batalhas, a gente começa a ter que fazer pequenas escolhas. Vou brincar ou vou estudar? E aí vem as tentações, quando você está na adolescência, né? Vou me segurar aqui ou vou fazer esse impulso ali? Que é o momento da vida que a gente tem que tomar cuidado, sim. É claro que os pais na educação vão podar algumas coisas, porque eles querem impedir que os filhos entrem em caminhos errados. Só que muitas vezes este podar que vem dos pais, que vieram dos avós e vieram de todos os antepassados, muitas vezes isso é transformado em crença limitante. Porque é uma simples proibição sem fundamento, sem base. Antes, é preciso entender por que as correções feitas dos pais para os filhos têm que ser conscientes. Isso faz sentido? Isso realmente vai mudar a minha vida? Isso vai mudar para melhor? Isso poderia me limitar? São questionamentos que você tem que se fazer com tudo. Então aqui quando ele fala... Eu até perdi. Mas aqui em algum momento ele falou que cada dia é um novo dia. Aqui, a sabedoria, o autocontrole, a prosperidade, a sabedoria têm de ser reiniciados todos os dias. É muito interessante essa frase também. O que isso quer dizer? Pensa que todos os dias você tem uma nova oportunidade de escolher diferente, de fazer diferente. Tudo bem, você tem o seu passado, você tem as suas sementinhas que foram plantadas, você tem o seu karma. Isso é seu. Só que todo dia você pode escolher diferente. E quando você escolhe diferente, você pode começar a aliviar a sua jornada.
É como se você desenterrasse aquela plantinha que você plantou e jogasse fora, que você se deu conta que aquilo não é legal. Você começa a aliviar um pouco a sua jornada. Então, reiniciar, pensa assim, todo dia que você acordou, você reiniciou. Reiniciei o computador, reiniciei o sistema. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Pitch. Então, você acorda, você reiniciou. Quais são as suas novas escolhas hoje? O que pode ser diferente, o que pode ser melhorado, o que pode ser mais leve? Encare todo dia como um novo dia mesmo, um novo dia de novas escolhas. O que aconteceu ontem, seja bom ou mal, passou, ficou lá atrás, é passado. Hoje é um novo dia, você foi reiniciado, você pode fazer uma nova escolha. Pode ser a mesma de ontem, pode ser uma escolha diferente. Você vai escolher aquilo que for leve para você. Observe as sensações. Lembra que você é um observador. Qual foi a sensação agradável de ontem? Vou escolher ela de novo hoje. Qual vai ser a nova sensação agradável de hoje, leve? Vou fazer essa escolha. E amanhã você escolhe outro. E depois outro. E depois outro. E cada dia é um novo dia, você tem que ter novas oportunidades para ter essa prosperidade, esse autocontrole e essa sabedoria que você busca. Portanto, o Gita aponta logo na primeira estrofe a primordial necessidade que o homem tem da introspecção todas as noites, de modo que possa distinguir claramente que força, bem ou mal, venceu a batalha cotidiana. Para viver em harmonia com o plano de Deus, o homem precisa repetir para si próprio, todas as noites, a indagação sempre pertinente. Reunidas no espaço sagrado do corpo, o campo das ações boas e más, que fizeram minhas tendências opostas? Que lado nesta guerra incessante venceu hoje? Percebem aqui os questionamentos? Depois de um dia inteiro, na hora que você vai dormir, é a sua meditação. É você com você mesmo, eu mesmo, Irene. Você vai meditar sobre o seu dia. Observar as ações boas e más e as sensações que isso trouxe em você e questionar. E através das questões você traz as sensações. Não busque resposta. Busque a leveza ou o pesado a partir da sua pergunta. Vamos, me diga, as más tendências corruptas, tentadoras e as forças opostas da autodisciplina e do discernimento, que fizeram? Após cada prática de meditação concentrada, o yogi pergunta ao seu poder de introspecção. Reunidos na região da consciência, no eixo cérebro-espinal e no campo da atividade sensorial do corpo, ansiosos pela batalha, as faculdades sensoriais da mente que tentam puxar a consciência para fora e os filhos das tendências discernidoras da alma, que estão procurando retomar seu reino interior. Que fizeram? Quem venceu hoje? Opa, que pergunta fácil, incrível, curta e 10. Quem venceu hoje? Sinta as sensações e faça as suas escolhas. Reinicie o sistema e amanhã você escolhe diferente. A pessoa comum, como um guerreiro sitiado, calejado pelas cicatrizes, tem bastante conhecimento das batalhas. Frequentemente, porém, seu treinamento sistemático deixou a desejar quanto à compreensão do campo de batalha e da ciência que há por trás dos ataques das forças antagônicas. Esse conhecimento ampliaria suas vitórias e diminuiria as derrotas atordoantes. Então agora eu vou ler aqui um trecho que vem do livro grandão. Os chakras no eixo cérebro-espinal. Lembra que eu falei que ele ia explicar um pouquinho mais sobre os chakras? Vamos entender aqui. Os tratados de yoga identificam estes 7 centros em ordem ascendente, sendo, primeiro, base da coluna é o chakra Muladhara, o chakra básico, coxígeo na base da coluna vertebral. Segundo chakra, Svadhisthana, o chakra sacral, 5 centímetros acima do primeiro chakra. Terceiro chakra Manipura, o lombar, oposto ao umbigo. Quarto chakra Anahata, o dorsal, oposto ao coração. Quinto chakra Vishuddha, o cervical na base do pescoço. Sexto chakra Agnya, sede do olho espiritual, tradicionalmente localizado entre as sobrancelhas, na realidade diretamente ligado por polaridade ao bulbo hawkiano. E o sétimo chakra Sahasrara, o lótus de 1000 pétalas no topo do cérebro. Os 7 centros são saídas divinamente planejadas ou alçapões através dos quais a alma desceu ao corpo, pelos quais precisa reacender por meio do processo da meditação. A corrente vital que flui do cérebro para baixo conduz a mente para os sentidos e para a identidade com o corpo físico e domínio da matéria, capaz de enredá-la.
Por meio de uma técnica como a Kriya Yoga, a corrente vital é revertida para fluir em direção ao alto, aos centros da percepção espiritual no cérebro, conduzindo a mente desde os sentidos até a alma e o espírito. Quando o yogi retira a força vital dos objetos materiais, dos órgãos sensoriais e dos nervos sensório-motores e leva para cima a vida concentrada através do caminho em espiral de Kundalini, que é a energia enroscada no cóccix, ele percebe à medida que acende os diversos centros da coluna vertebral com seus raios luminosos em forma de pétalas e seus sons de energia vital. Quando a consciência do yogi alcança o bulbo raquiano e o olho espiritual, no ponto entre as sobrancelhas, ele descobre o portal para o lótus estrelado de 1000 inumeráveis raios. Percebe a onipresente luz de Deus espalhando-se pela esfera da eternidade e seu corpo como minúscula emanação dessa luz. Todos os plexos cerebroespinais astrais em seu estado natural são espirituais, refletindo os diferentes aspectos da inteligência divina e do poder vibratório da superconsciência da alma. Quando, porém, as energias desses centros são drenadas para fora, sob a influência dos sentidos e diminui a conexão deles com a faculdade discernidora pura da alma, a expressão deles torna-se desvirtuada na mesma proporção. Os centros cerebrais externalizados manifestam o intelecto, a razão e a inquietude deturpadora, em vez da sabedoria da intuição que tudo conhece e da tranquilidade que reflete o espírito. O centro relacionado ao coração, quando externalizado ao identificar-se com os sentidos, expressa-se com os impulsos do gostar e não gostar emocional, apegos e aversões, em vez do sentimento puro, isento de preconceito e do controle da força vital. Os 3 centros inferiores externalizados alimentam os apetites concupiscentes dos sentidos, em vez de expressarem os potenciais divinos desses chakras, autocontrole, apego aos princípios da virtude e poder de resistir às influências erradas. Então aqui o que ele explica? Vou tentar resumir um pouquinho aqui. Dá uma olhada. Através da prática do yoga, a gente prepara o corpo. Lembra que o corpo é a carruagem. Então a gente trabalha essa carruagem no caminho da meditação, guiando através da mente os sentidos, são os cavalos. Se a gente faz isso direitinho nesse caminho, seguindo todos os ensinamentos e fundamentos da filosofia do yoga, então a gente está trabalhando aqui na subida da energia dos chakras, colocando o corpo todo para trabalhar nesse impulso da energia. Lembra da energia Kundalini lá, espiralada? A gente está impulsionando essa energia para que ela suba. Então, nesse momento, o corpo todo e os sentidos estão trabalhando para isso. Isso significa que os seus chakras estão sendo energizados. As pessoas falam muito em desbloquear chakras, limpar chakras. Não é exatamente isso, mas vamos pensar que seja isso sim. Quando a gente dá esse impulso dessa energia, então ela consegue passar por todos os chakras e trazendo aqui o lado positivo deles, que é o que a gente chama de chakras equilibrados. Eles estão em equilíbrio, porque todos os chakras também têm essa dualidade. Eles podem estar em equilíbrio ou em desequilíbrio. Se ele está em desequilíbrio, por exemplo, o primeiro chakra em desequilíbrio, que é um chakra mais denso material, do elemento terra, a gente vai estar muito materialista aqui. A gente vai ignorar com sucesso todo o nosso lado espiritual e vai dar atenção só ao plano material. Isso é um desequilíbrio. Se ele estivesse em equilíbrio, eu faria apenas o uso daquilo que é necessário na minha vida, com controle, utilizando apenas como algo que eu preciso por um momento. E quando eu não precisar mais, eu elimino o meu desapego. Então esse trabalho é o lado equilibrado ou não equilibrado dos chakras, de forma bem resumida aqui. Alma versus ego. Segundo a narrativa histórica da causa da guerra de Kurukshetra, os nobres filhos de Pandu reinaram de maneira virtuosa até que o rei Duryodhana, o perverso filho regente do rei cego, por meio da esperteza, tomou o reino dos Pandavas e os exilou. Nota: o rei cego tinha 100 filhos. O mais velho, Duryodhana, representa o desejo material, o primogênito, aquele que tem o poder sobre todas as outras inclinações dos sentidos no reino corporal. É ele que é bem conhecido pelas guerras ou causas maléficas. A derivação metafórica de Duryodhana é Du e Dani Yasa,
que é alguém que é difícil de derrotar por qualquer meio. Seu próprio nome vem do sânscrito dur, difícil, e yud, combater, difícil de combater. O desejo material é extremamente poderoso, porque é o rei e o líder de todos os gozos mundanos, e é a causa e o perpetrador da batalha contra a justa reivindicação do reino corporal pela alma. A nossa batalha, a batalha de todos nós, tem muito a ver com esse apego e desejos materiais, porque muitos de nós acreditam que essa vida é única e que a gente tem que conquistar tudo aqui e que esse conquistar é material. E não é. Esse conquistar, claro, a gente precisa da matéria para sobreviver. Ninguém está falando que a gente tem que largar tudo e viver na montanha. Já foi explicado aqui que isso seria péssimo, que a gente só traria doenças e desequilíbrio no planeta. A gente tem sim que ter o instinto da sobrevivência, fazer um bom uso de tudo que o planeta nos oferece, desde que a gente não esteja 100% apegado à matéria. Em termos simbólicos, o reino do corpo e da mente pertence por direito ao rei alma e seus nobres súditos, às tendências virtuosas. Entretanto, o rei ego e seus parentes das tendências perversas e ignóbeis usurpam astuciosamente o trono. Quando o rei alma se levanta para reclamar de volta o seu território, o corpo e a mente se tornam um campo de batalha. Quando a ficha começa a cair, vem a batalha, que é o que o Bhagavad Gita traz para nós. Aqui os epítetos rei alma e rei ego são usados nesta metáfora e nas que se seguem com um sentido amplo, não se referindo necessariamente ao seu uso específico na alegoria do Gita, em que Krishna é a alma e Brishma, o ego. Como ocorreu de o rei alma governar o seu reino corporal, perdê-lo e recuperá-lo, eis a essência do Gita. A organização do corpo e da mente do homem revela em sua minuciosa perfeição a presença de um plano divino. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nota. Isso aqui é um trecho de Coríntios, capítulo 3, versículos 16. O Espírito de Deus, o reflexo dele no homem, é a alma. A alma penetra na matéria, como centelha de vida e da consciência onipotentes, no núcleo formado pela união do espermatozoide com o óvulo. À medida que o corpo se desenvolve, essa sede da vida original permanece no bulbo raquiano. Por isso disse que o bulbo raquiano é o portão da vida, pelo qual o rei alma faz sua entrada triunfante no reino corporal. Essa união do espermatozoide com o óvulo nada mais é do que um portal que permite que a alma entre no corpo. As faculdades ou instrumentos criadores da alma são de natureza astral e causal. Os centros de vida e consciência, a partir dos quais essas potências funcionam, são o cérebro astral, ou lótus de 1000 pétalas de luz, e o eixo cérebro espinal astral, ou sushumna, que é aquele tubo de energia, que contém os 6 centros sutis, ou chakras, que nós já falamos. Mas tem aqui uma nota sobre chakras. Na vida humana, a alma está encerrada em 3 corpos: o corpo físico, o corpo astral de luz e energia vital, e o corpo causal de consciência, assim chamado porque é a causa dos outros 2 corpos. As potências sutis do corpo astral são o que constrói, mantém e dá vida à forma física densa. Essas potências são as seguintes: inteligência, que é o buddhi; ego, que é chamado de ahankara; sentimento, que é chamado de chitta; mente, que é manas, que é a consciência dos sentidos; e os 5 instrumentos de conhecimento, 5 instrumentos de ação e 5 instrumentos de prana. As forças mais grosseiras da mente manifestam-se nas estruturas mais densas do corpo, mas as forças sutis da alma, consciência, inteligência, vontade e sentimento, requerem o bulbo raquiano e os tecidos delicados do cérebro para neles residirem e por meio deles manifestarem-se. Em termos simplistas, as câmaras interiores do palácio do rei alma estão nos centros sutis da superconsciência, da consciência crística ou de Krishna, Putasha Chaitanya ou consciência universal, e da consciência cósmica. Esses centros estão respectivamente no bulbo raquiano, na parte frontal do cérebro, entre as sobrancelhas, sete do olho espiritual ou único, e no topo do cérebro, o trono da alma do lótus de 1000 pétalas, que é o 7º chakra.
Nesses estados de consciência, o Rei Alma reina de modo supremo, pura imagem de Deus no homem. Quando, porém, a alma desce para a consciência do corpo, cai sob a influência de Maya, que é a ilusão cósmica, e de Avidya, que é a ilusão ou ignorância individual que cria a consciência do ego. A alma, como ego, atribui a si mesma todas as limitações e circunscrições do corpo. Uma vez que adota essa identificação, a alma já não pode expressar sua onipresença, onisciência e onipotência. Imagina-se limitada, assim como um rico príncipe vagando em estado de amnésia por uma favela pode imaginar-se um pobre. Nesse estado de ilusão, o rei ego assume o comando do reino corporal. A consciência da alma pode dizer, como Cristo desperta em Jesus: eu e meu Pai somos um. A consciência iludida do ego diz: sou o corpo, essa é minha família e este é o meu nome, esses são os meus pertences. Embora o ego pense que governa, ele é, na verdade, prisioneiro do corpo e da mente, que, por sua vez, são peões das maquinações sutis da natureza cósmica. O ser humano médio só é consciente do corpo e da mente e de suas conexões com o exterior. Permanece hipnotizado pelas ilusões do mundo, expressas de muitos modos na literatura antiga e atual, que reforçam a sua suposição tácita de que ele seja uma criatura finita e limitada. Então, este exemplo do príncipe rico que teve uma amnésia e está no meio da favela é muito bom, porque é aquela coisa que a gente esquece, na hora que a gente cai na matéria, a gente meio que esquece, porque a gente entrou no véu aqui da ilusão cósmica. Então a gente acredita, então, que a gente é esse corpo. Eu sou este corpo, eu sou esse nome, eu sou essa profissão, eu sou esse país, eu sou essa família, eu sou essas limitações. E a gente aceita isso e não quer enxergar além. Nós construímos barreiras, a gente criou um muro ao nosso redor e a gente acredita que a gente só vai até esse muro. E se a gente não tiver a curiosidade de olhar por cima do muro, a gente nunca vai entender e aceitar que existe algo além. Existe algo além do muro, existe algo além dessa matéria. Eu sou muito mais, eu estou este corpo, eu estou este nome, eu estou esta profissão, eu estou esse país, este planeta. Só que eu sou muito mais do que isso. Os espaços físicos do reino corporal no reinado do rei ego frequentemente são mal aproveitados e suscetíveis a epidemias de doenças e velhice prematura que se espalham pelo reino. A população de pensamentos, vontade e sentimentos torna-se negativa, limitada, exausta e infeliz. Os trabalhadores inteligentes das células e das unidades de vida atômicas e subatômicas tornam-se desorganizados, ineficientes e debilitados. São violadas todas as leis que levariam ao bem-estar dos cidadãos mentais e celulares no reino do homem. É um domínio de trevas repleto de temores, incertezas e infelicidades em grande número, contrapondo-se a cada breve momento de prazer. Os pensamentos também são armadilhas. Se a gente acredita que nós somos os pensamentos, a gente vai sempre patinar na merda. Vamos ser bem claro e direto. Vai patinar no cocô. Porque o pensamento vai até a alimentação do muro, que é o que eu acredito que existe. Se liberta um pouco dos pensamentos, são mosquitinhos. Limpa esses pensamentos um pouco. Medita, olha para dentro de você, observa de fora. Lembra que você é um observador. E aí você deixa isso criar espaço. Expansão da mente, expansão da consciência. É isso que a gente quer na meditação. A gente quer expandir além da matéria, além de quem pensamos que somos. E isso nos permite enxergar, então, aquele lado puro que a gente quer tanto entrar em contato. A verdadeira essência, o verdadeiro ser com S maiúsculo. No reino corporal, sob o reinado do rei Alma, a população de pensamentos, vontade e sentimentos é sensata, construtiva, pacífica e feliz. As massas de trabalhadores conscientes e inteligentes, células, moléculas, átomos, elétrons e unidades de centelhas de vidas criadoras, Vitatrons Prana, são plenas de vitalidade, harmoniosas e eficientes. Todas as leis que se referem à saúde, à eficiência mental e à educação espiritual dos pensamentos, da vontade, dos sentimentos e dos habitantes celulares inteligentes do reino corporal são cumpridas sob orientação suprema da sabedoria.
O resultado disso é que a felicidade, a saúde, a prosperidade, a paz, o discernimento, a eficiência e a orientação intuitiva permeiam o reino corporal, puro domínio de luz e bem-aventurança. O corpo e a mente humanos são verdadeiros campos de batalha na guerra entre a sabedoria e a força enganosa consciente que se manifesta como a vidya, que é a ignorância. Todo aspirante espiritual que tem como objetivo estabelecer em si mesmo o governo do Rei Alma precisa derrotar os rebeldes, o Rei Ego e os seus poderes aliados. Então, quando a gente diz existe uma grande limitação de que a felicidade não é deste mundo, mas o que é a felicidade? E o que é este mundo, né? Vamos começar questionando. Por quê? Por que não? Metafísica. A partir do momento que eu estou observando de fora a situação e eu estou entendendo o que é bom e mal, sendo que bom e mal é bom, pensamentos, sensações leves, mal, sensações pesadas. Eu entendo sensações pesadas como algo que me deixa pesado mesmo, curvado, deprimido, para baixo. Não quero mala sem alça. Elimino, não me faz bem. Pá, tchau. Sensações leves, sutis, gostosas, deliciosas, que me deixam bem, alegre, feliz, rindo à toa, fazendo bem para mim e para os outros. Bom, gostoso, coisas boas, quero. Escolho. Troquem o verbo querer por escolher, que isso também já traz muitas coisas diferentes na sua vida. Escolha diferente. Então, observei de fora, escolhi, trouxe para mim leveza, trouxe para mim prosperidade, saúde e felicidade. Estou vencendo as batalhas e cada dia é uma batalha nova, uma escolha diferente. O que passou, passou. O que é novo é uma nova escolha. As sensações ficam, elas estão impressas. Você vai lembrar, assim quando você sente um cheiro de um perfume que lembra uma pessoa desagradável, traz uma sensação pesada. Se a sensação está impressa, ao mesmo tempo que um perfume pode lembrar alguém que você gosta muito, você já vê um sorriso no rosto, a leveza, uma sensação boa que também está impressa. Com base nas sensações, você escolhe diferente. Todo dia que você reiniciou o sistema, você escolhe diferente. Porque as sensações elas não são reiniciadas, elas estão ali. Com base nas sensações, vêm as escolhas. Então foi isso que a gente leu no capítulo 2 da Yoga do Bhagavad Gita. E no próximo vídeo nós entraremos então no capítulo 3, que vai falar um pouquinho mais sobre Yoga, um método para alcançar a vitória. Então hoje foi um vídeo longo aqui, 1 hora de vídeo, mas com um capítulo incrível. O capítulo 2 é um capítulo incrível. Muita clareza, muitos ensinamentos. Ficou com alguma dúvida? Deixa um comentário no vídeo que a gente vai desmistificando a Yoga do Bhagavad Gita. E vejo vocês aqui nos próximos então. Obrigado.